Rogério Ceni foi mais goleiro que Marcos? Bom, o Rogério Ceni é um goleiro que já fazia, há alguns anos, uma década mais ou menos, ou até um pouquinho mais, o que se exige hoje de um goleiro, né? O Rogério saía muito bem com os pés, não era só um ótimo cobrador de falta e de pênalti, não era só um goleiro artilheiro, ele era um ótimo goleiro, como goleiro pegando, né, debaixo da trave, mas também já jogava como um último zagueiro, como um cara da sobra, como uma opção de passe para o time dele. Então o Rogério Ceni, ele tem algumas marcas muito importantes para o futebol brasileiro. Não lembro assim de um goleiro antes dele que jogasse tão bem dessa maneira como o Rogério Ceni, e além de ter sido um cara muito regular, né? O Rogério tem mais de 1000 jogos pelo São Paulo. O Rogério é um cara que jogou em alto nível por muito tempo, ele tem títulos históricos, tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores e como protagonista. Aliás, o Rogério em 2005, ano muito vitorioso do São Paulo, em 2006 também ano muito vitorioso do São Paulo, o Rogério foi o artilheiro do time na temporada. Então o Rogério tem coisas impressionantes, né? Eu considero o Rogério talvez o melhor goleiro que eu vi. Eu tenho a dúvida em relação ao Dida, porque outra característica, mas o Rogério eu acho um goleiro absurdo, né? Eu gosto muito do Rogério. Eu sou muito fã. O Rogério é até um dos primeiros amigos que eu fiz no futebol, né? Ele chega ao São Paulo em 7 de setembro de 90, eu estava começando a carreira como jornalista esportivo um mês antes, né? E para mim, como diz aquela bandeira da torcida independente, todos os times têm um goleiro, só o São Paulo tem o Rogério Ceni, porque ele foi muito além a partir do primeiro gol lá em fevereiro de 97 contra o Adnan do União de Araras. E em 96, quando ele quase foi para o Goiás, uma vez num treino e conversando nesse momento, não comigo, mas com um amigo comum, ele falou: eu vou ser o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. Ele não tinha batido uma falta com a bola rolando até esse gol de Araras em 97. Então o Rogério, assim, quanto mais fora da área ele tiver, inclusive para trabalhar essa bola com os pés, sim, e para bater falta, e não era só uma falta, ele fazia gol como o Nelinho, ele fazia gol como o Neto, ele fazia gol como o Marcelinho, fazia gol como o Rogério Ceni. Ele batia falta por cima, por baixo, no meio da barreira, forte, e com detalhe, o nível de aproveitamento, porque não eram todas as faltas que ele, como goleiro, poderia ir bater. E era um absurdo que se cobrava, não, mas num contragolpe pode ser alguma coisa. Saiu um gol do Geilson. Sim. E aquele gol que ele tomou do Roger Flores no Rio São Paulo, se ele tivesse o Rogério, o Zete, o Valdir Pérez, ele não ia defender, porque a bola foi no ângulo. E nesse do Fluminense ele fez o gol, meio que anulou. Contra o Santos ele errou, mas aí na cobertura deu errado. Então é um espetáculo de goleiro. Sou muito fã e muito amigo dele. E aí estou falando amigo, porque é amizade. Não, para deixar claro que o meu voto é complicadíssimo. Assim como eu sou autobiógrafo do São Marcos e fui escalado para defender o Marcos. E como, aliás, é só procurar em rede social, você vai ver. Tem uma foto do Marcos com meu pai, pouco antes do meu pai morrer, e a legenda é: as duas pessoas que melhor me defenderam na vida, São Marcos e meu pai, que de santo não tem nada. Aliás, o próprio livro que eu escrevi do Marcos, eu nunca fui santo, e que com o passar do tempo se comprovou que ele nunca foi santo mesmo. Dentro e, sobretudo, fora de campo. Mas assim, então eu sou muito suspeito para falar do Marcos e do Rogério, porque adoro de paixão os dois, só que um é o goleiro do meu time e o outro várias vezes ganhou do meu time. Então eu já tenderia mais para o goleiro do meu time. Mas é interessante, quanto ao Rogério, e aí falando do outro ídolo meu que é o Zete, eu acho o Zete como goleiro dentro da área mais completo que o Rogério Ceni. É uma discussão até entre os São Paulinos. Sim. E o próprio Rogério, que fala, metido, o Rogério admite que o Alexandre, que lamentavelmente morreu durante a Libertadores de 92 de São Paulo, o Alexandre era mais completo que o Rogério. Não sei se ia ser mais goleiro. Inclusive, o Alexandre jogou 3 jogos naquela campanha. Entrou aquela furada que foi o Nacional e segurou, e depois dos 2-0 também no Morumbi nas oitavas. E também contra o Criciúma. Era um baita goleiro. Então talvez a história do Rogério nem fosse no São Paulo e não fosse tão brilhante, tão identificada. O Rogério é um mito do São Paulo, o Marcos é um santo, aí também não vamos entrar nessa questão. Mas eu acho que, como goleiro, e quanto mais próximo do gol, não vi no Brasil um goleiro fechar o mano a mano, 1 contra 1, one-on-one, como era o Marcão abrindo os braços. E o Rogério, ainda que fazendo o X, ele nem sempre fazia tão bem. Eu acho que quanto mais próximo do gol, o gol ficava caixote. Como falou, aliás, um grande ídolo do São Paulo, o Dagoberto. E o Danilson a gente vê na prática. Quando o Marcos saía, o gol virava caixote para o adversário. E isso eu acho que o Rogério não conseguia fazer. Então acho que como goleiro, o Marcos foi mais completo. E não é porque foi penta em 2002. Para mim, do nível de goleiros como o Rogério, Dida e Marcos, quem fosse goleiro no penta teria sido. Então era o Filipão havia sido treinador. Mas eu acho que como goleiro, dentro da área, da pequena área, o Marcos foi mais completo, até pelas lesões e pelos times piores que ele defendeu em relação aos do São Paulo com o Rogério. O Marcos, ele talvez tenha atuações como goleiro mais espetaculares. Tem algumas fantásticas em 99, 2000, até na Copa de 2002 ele teve grandes momentos contra a Bélgica, contra a Alemanha. Acho que tem algumas coisas que o Rogério tem que o Marcos não tem. Desculpa, rapidinho. Sim. Aquela do Rogério,
Contra o Liverpool. E aquela do Rogério contra a Universidade Católica, né? Sim, pela Sul-Americana. Absurdas. Tem duas coisas que eu acho que o Rogério tem que o Marcos não tem. Algumas não é por culpa do Marcos. O Marcos se machucou muito. Isso é uma pena, né? O Marcos teve muitas lesões, o Rogério jogou mais tempo, né? E eu acho que o Palmeiras, no geral, atrapalhou mais o Marcos do que o São Paulo. O São Paulo ajudou, para não falar que atrapalhou, o São Paulo ajudou mais o Rogério do que o Palmeiras ajudou o Marcos no período que eles foram os titulares. E o jogo que o Rogério faz, ele passa o Chilavert como o maior artilheiro, goleiro artilheiro do mundo, aí eu acho que é coisa que é só de Rogério Ceni, né? O jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, 3 dias depois dele ter falhado numa final de Libertadores contra o Internacional no Beira-Rio, o Cruzeiro faz 2-0, tem um pênalti, o Rogério pega o pênalti, evita o 3-0, faz 2 gols e empata o jogo. O cara evita contra a maior vítima dele, que era outro baita goleiro, que era o Fábio, né? Sim, foi o goleiro que mais tomou gol do Rogério. Acho que nenhum goleiro assim era capaz de evitar o terceiro gol e no mesmo jogo empatar um 2-2 com 2 gols dele. Então o Rogério tem algumas coisas que são absurdas. Mas uma coisa que sempre me incomodou, e até como São Paulino, não escondo que sou São Paulino e tenho o Rogério como um ídolo, eu sempre achei que a imprensa tratou o Rogério de uma maneira diferente do próprio Marcos nessa comparação. Não sei por que acharam que o Marcos era mais legal que o Rogério, e algumas declarações que o Marcos dava, esculhambando os seus companheiros, se fosse dada pelo Rogério, seria tratada de uma maneira diferente. Né? Plenamente concordo, e o Marcos concorda. Uma coisa que ele fala, cara, eu fiquei 20 anos falando como ele, desculpa o termo, pode botar o pi, porque eu falava mesmo. E depois tinha que na segunda-feira, no dia seguinte, pedir desculpas. E o Rogério não, o Rogério podia salvar crianças, diziam que era ação de marketing. O Marcos poderia esfaquear a criança falando, não, ó, que cara legal. E repito, estou falando aqui um cara que é autobiógrafo de e até por conta da autobiografia do Marcão, é que saiu o livro maravilhoso do Marcelo Duarte com o André Plihal, A Maioridade Penal do Rogério. E até por eu ter estado nos 2 lançamentos maravilhosos, né, de livros, e tem essa coisa de percepção de imprensa até de torcida. Marcão, gente boa, Rogério é meio metido. Não, cara, eu repito, sou suspeito para falar do Rogério e do Marcos. Não é isso. Os caras são maravilhosos e merecem toda a idolatria do lado do São Paulo, toda a idolatria do lado do Marcos. Mas posso dizer, na condição de autobiógrafo e naquele lançamento do livro do Marcos para mais de 8.500 pessoas, foi então o maior lançamento de livros no Brasil. Não vou dizer que metade, mas de cada 10, 2 pessoas não eram palmeirenses. E queriam autógrafo do Marcão.